Hello, good morning or good afternoon, babies. How are you? Fine? Yeah, perfect. Let's start our English class. Are you ready? Okay, let's go. Bom, guys, hoje a nossa aula vai ser basicamente a revisão, né? Porque nós estamos chegando no dia da nossa avaliação. Então, estamos nos preparando para esse dia, certo? Então, como as nossas aulas estão chegando já no dia da nossa avaliação, basicamente essa semana a gente vai ter que fazer uma review sobre os assuntos que nós estamos estudando. Então vai ser a review sobre os principais assuntos. E novamente eu escolhi essa plataforma porque fica melhor de visualizar e também pra gente ficar vendo os detalhes, né, dos assuntos e tal. Então vai ser mais interessante trabalharmos por aqui hoje, tá bom? Mas lembrando que você pode tirar suas dúvidas mandando mensagem no WhatsApp ou atualizando seus livros, tá? Não esqueça que agora, como a gente já está finalizando o bimestre, né? E o ano também, nós precisamos o quê? Atualizar nosso livro. Então, tudo que está em branco, que você ainda não fez, que você ficou em dúvidas, você pode mandar o número da página, pode mandar a sua dúvida para mim, que eu vou te ajudar, esclarecer e aí atualizar o livro, ok? Então, nossa aula vai começar aqui, né? Nós iremos nos preparar, deixa eu preparar aqui o slide, ok? Nós olha aí o nosso slide, perfeito. Vamos lá? Take a look, ok? Hello, good morning or good afternoon, teacher. Tassiana Borges. O theme de hoje é review, então é revisão, ok? Review. O que é uma review? Revisão é basicamente tudo que a gente está estudando até então, que é do quarto bimestre. Os assuntos que nós estudamos nesse bimestre foi o present continuous, certo? O uso dele, né? Então você vai ver aqui nessa aula a explicação detalhada sobre o uso dele e principalmente voltado para o livro. Então, o que vai estar na nossa avaliação? Vai ser o uso dele e alguns verbos que o livro trabalhou, certo? Então, alguns verbos que o livro trabalhou como having, eating, playing, drinking. Esses verbos vão estar na nossa avaliação. Então, se você ainda tem dificuldade para saber o que significa, é bom pegar o livro, dar uma atualizada, olha bem para você relembrar e aí tirar uma boa nota na prova de inglês, certo? Então vamos lá. Eu vou mudar aqui a nossa câmera, certo? Vamos lá. Eu vou passar logo aqui a primeira parte, que é a nossa introdução de hoje. Present continuous. O que seria esse present continuous? Como eu já havia falado, o present continuous ele se trata realmente do que nós estamos fazendo agora, certo? Então ele colocou assim: quando vamos usar o present continuous, precisamos nos atentar para o verbo principal, certo? Pois é nele que iremos acrescentar o sufixo, que é o ing, certo? Que indica o gerúndio da frase. Ou seja, a gente trabalha no present continuous as frases que tem a ver com o presente, né? E que vai estar continuando. É uma ação que está ali acontecendo. Então, por exemplo, nós estamos o quê? Estudando, né? Então, o studying, ele acrescenta o quê? ing, que é acrescenta-se o sufixo. Então, we are studying. Acrescenta o sufixo ing. Então, o study, que era study, fica studying, certo? Então é a mesma coisa que ele está querendo se tratar no nosso exemplo aí embaixo. Olha lá, Billie Eilish, super cute, ok? Ele coloca assim: he's eating a sandwich. Bom, a frase está simples, no present continuous, não é? Tem o verbo to be, que está em vermelhinho ali. He is, esse is é do verbo to be, ele está, mas ele está fazendo o quê? Eating, comendo sandwich. He's eating a sandwich. Ele está comendo um sanduíche. Então, uma característica do present continuous é trabalhar o verbo to be, mas o verbo que vai estar acrescentando o ing. Então, quando a gente fala assim, present continuous, eu vou falar do presente, então é verbo to be e mais o verbo que eu vou acrescentar, ing. Certo? Lembra que na aula passada eu já tinha mostrado as frases,
a estrutura, né? Então essa semana a gente vai focar mais nas frases e principalmente nos verbos que o livro está trabalhando, tá bom? Então vamos lá. Então a gente viu o primeiro exemplo é he's eating a sandwich, que é, ele está comendo um sanduíche. É uma frase simples. Não está na negativa, está na afirmativa, está afirmando que ele está comendo um sanduíche, então tranquilo, certo? Eu coloquei a imagem ali só para chamar a atenção, ok? Então vamos lá. Bom, aqui eu coloquei várias frases, certo? Tentem não prestar tanta atenção ali embaixo, que eu coloquei um GIF, mas vamos lá. A primeira frase está assim: I am going to the shopping mall. Bom, como eu já havia falado, uma característica do present continuous é usar o verbo to be. Então você vai ver que todas as frases aí tem am, you is, I am, you, she is. E também temos na forma interrogativa, certo? Are you? Então aí nas três formas, tanto na negativa, afirmativa e interrogativa, o verbo to be e o gerúndio ele acrescenta, não tem problema, ele pode mudar. Na aula passada eu mostrei como é que fazia, né, a pergunta, a forma negativa e a forma interrogativa. Nós vimos as três estruturas normalzinhas, bem simples. Se você ainda fica com dúvidas hoje, você pode olhar o vídeo da aula passada, que lá eles tem bem detalhado, fica bem interessante você dar uma olhada. Então, a primeira frase está na afirmativa e fala assim: I am going to the shopping mall. Eu estou indo para o cinema, para o shopping. Então, eu estou indo para o shopping, né? Então, eu estou, I am going é indo, I'm going, eu estou indo, né? Go, o verbo to go é o verbo ir. Então, aqui ele acrescentou ing, que é present continuous, é uma característica. Então, I'm going, certo? O livro ele trabalha bastante o go, então o verbo ir, que aqui vai estar no sentido de indo, vai estar presente na nossa avaliação. Então vale a pena dar uma atualizada no livro, verifica a escrita, né, do going e trabalhe bastante, né, para não esquecer no dia da avaliação. Bom, outra forma também que nós vamos estudar é a forma interrogativa. Por que forma interrogativa? Porque é necessário. Eu sei que no nosso bimestre agora nós não vamos trabalhar a forma negativa, ou forma interrogativa e forma negativa, na verdade as duas não vão estar tão presentes agora, mas quando vocês estiverem lá no sexto ano, vocês vão continuar esse assunto. E para não ficar tão difícil ou nenhuma dificuldade, vai ficar a fichinha para vocês. Então a gente coloca agora para poder, quando chegar em frente, vocês não sentirem essa diferença. Então é muito fácil trabalhar o verbo to be, principalmente na forma negativa, que a gente acrescenta not, certo? E na forma interrogativa a gente vai passar o verbo to be para frente do sujeito, certo? Então é sempre essa troca, ok? Então vamos lá. A segunda frase está assim: Are you drinking tea? Are you drinking tea? Você está bebendo chá? Então, você está bebendo chá? O are you drinking tea? Na verdade, se eu fosse passar essa frase para afirmativa, você está bebendo chá. You are drinking tea. You are drinking tea. Mas, como eu quero forma interrogativa, eu vou passar o you are, esse are, para frente. Então, are you drinking tea? E aí eu formo a minha frase interrogativa, né? Então, observa ali que eu tenho o verbo to be na frente, depois vem o sujeito. Drinking, que era só drink, que é o verbo regular, ele é drink, beber. Aqui, no caso, eu acrescentei ing para dar esse sentido de continuação, né? Drinking, bebendo chá. Tea. No livro, ele trabalhou drinking juice, drinking water e drinking soda. Esses foram os três tipos de bebida que ele trabalhou no livro, certo? Então, esse drinking é o verbo beber, to drink, só que aqui ele tá claro que acrescentou ing por conta da situação da frase, do gerúndio, né? Então, ele acrescenta normalmente. Próxima frase. I am not drinking tea. I am not drinking tea. Não, eu não tô bebendo chá.
Então, se fosse para responder, né, essa pergunta de cima, seria assim: Are you drinking tea? No, I am not drinking tea. Você tá bebendo chá? Não, eu não tô bebendo chá. No, I am not drinking tea. Então, o I am not é a primeira pessoa, então eu vou usar o I am, certo? Primeira pessoa eu uso I am. Eu não vou usar are nem is, lembra? Are e is são para outros sujeitos. Para a primeira pessoa eu vou usar o I am. I am not, eu não estou drinking, lembra do drink da perguntinha? Aqui ele acrescenta normalmente o ing, drinking tea. Não, eu não estou bebendo chá, né? Então ele usa nessa frase aí. Bom, e a última frase é assim: She's reading Harry Potter. She's reading Harry Potter. Oh, ela está lendo o quê? Harry Potter. Harry Potter, que é um clássico do cinema e é um clássico para quem estuda inglês, né? É ótimo. Harry Potter. Principalmente se você gosta de Harry Potter na versão americana, né? Se você comprar o livro, né? Na verdade, se você comprar o livro é, claro que é em inglês, né? Falei americano, mas é em inglês. Se você comprar a obra, vale a pena vir em inglês, vai te ajudar muito, muito, muito. Principalmente no vocabulário e na adquirir a escrita melhor. Então fica muito interessante ter o livro do Harry Potter para ajudar nos cursinhos de inglês ou em casa, se você tem curiosidade, vale a pena comprar. Bom, vamos voltar para cá, né, teacher? Bom, a frase fala assim: She is reading Harry Potter. Ela está lendo Harry Potter. Bom, ela, she, ele, he, lembra? Então a gente tem aí os sujeitos. Eu tenho she, o I e o you. Só temos 3 aqui, né, diferentes. O I tem 2 frases, de you para pergunta e o she, que foi essa última frase. Mas nós temos o he, o we, o they e o it, certo? Bom, aqui na nossa frase ele trabalha com ela, então a gente vai usar o sujeito ela. Ela está lendo Harry Potter. She is reading Harry Potter. She is, sujeito mais o verbo to be, mais o verbo principal, acrescentando ing. She is reading, read, era o verbo ler. Aqui no caso acrescentou ing, então ficou lendo. She is reading Harry Potter. Ele está lendo Harry Potter. Observem ali embaixo aquele rapaz super feliz, né? Excited. He's excited. His dance. BTS. Do you like BTS? Yes, of course. Ok, BTS. Ok, guys, a gente vai ver aqui, observar que nós vimos frases tanto trabalhadas na afirmativa como interrogativa e negativa. Então, se vier na nossa avaliação essas frases assim, de trabalhar forma interrogativa, forma negativa e afirmativa, eu espero que vocês se saiam bem, tá? Então, bastante atenção na hora de colocar a frase na estrutura correta. Como assim, teacher? Por exemplo, a primeira frase, como eu tô falando eu estou indo, o correto é usar esse sujeito. I am going to the shopping mall. Mas se eu quisesse usar assim, ela está indo pro shopping, qual sujeito que eu deveria usar? O she, isso mesmo, o she. She is, agora eu não vou mais usar o am que tá lá, eu vou usar o que? O is, aquele lá de baixo, o is. She's going to the shopping mall. Mas se fosse ele, teacher, como seria? Aí vai ser o he. E a mesma coisa. He is, aquele is aí embaixo, certo? He is going to the shopping mall. Teacher, mas se fosse eles ou elas, no plural, o they, isso mesmo, posso usar o they? Pode, tranquilamente. They are, agora eu não vou usar o is, porque como é plural, eu vou usar o que? O are. O are que apareceu ali numa perguntinha, they are, né? Aqui na perguntinha, are you drinking tea? Esse are serve para o plural, então, they are, we are, you are. Então, aqui no caso, elas ou eles estão indo para o shopping, eu vou usar o are. They are going to the shopping mall, certo?
Teacher, mas se fosse nós estamos indo para o shopping. We are going to the shopping mall. Nós estamos indo para o shopping, ok? Deu para entender, guys? O uso do verbo to be é que muda, na verdade. Você não vai modificar o verbo principal com ing. Não, ele continua ali com ing tranquilo, para qualquer sujeito. A única coisa que vai mudar é o verbo to be, que vai ser, né, usado para cada sujeito de uma determinada forma, certo? Então é bastante cuidado quando for usar, lembrando que o verbo to be para algumas pessoas da sua estrutura ele muda, né? He is, she is, mesma coisa. He is, she is, it is. Esses são os três do singular. É is sempre, certo? She is, he is e it is. Se fosse plural, que é we, you e they, esses são are, que é o que nós vimos aqui na perguntinha. Are you? Esse mesmo. Esse a gente vai ter que usar o are, ok? Então vocês podem pesquisar a estrutura de verbo to be, olhar a listinha para dar uma ajuda na hora de construir frases, mas eu creio que vocês vão se sair muito bem. I believe in God, ok? Eu creio que foi bem tranquilo o assunto, na verdade é um assunto que vai perseguir vocês até o 6º ano, né? Claro que no início do bimestre vocês vão continuar vendo um pouco sobre present continuous, mas no 2º bimestre, 3º bimestre e 4º do ano que vem, é claro, tô falando do ano que vem, não vai ter mais esse assunto. Ele, quer dizer, ele vai aparecer, mas não vai ser com tanta frequência, até porque vocês vão estudar outros tempos verbais, como passado, passado simples, present perfeito, present perfect, e assim vai, até você chegar no nível mais avançado, ok, guys? Bom, a gente viu aqui essas frases e eu gostaria que nós lêssemos juntos. Vamos ler juntos? Let's read together. Yes? Let's go, help me. I'm going to the shopping mall. Are you drinking tea? I am not drinking tea. She is reading Harry Potter. Good, very good. Próximo. Bom, aqui a gente fechou, né? Vamos partir agora pro próximo slide. Vocês gostaram aqui do BTS? Que tá super feliz? Eu não sei o nome desse boy, mas eu gostaria de ajuda, tá? As girls que sabem aí do nome desse boy. Verbos trabalhados no livro. Attention, please. Eu coloquei uma plaquinha de attention. Bom, os verbos, principais verbos que o livro ele tá trabalhando, que é having. O livro está usando having antes de algumas refeições, certo? De algumas principais refeições, que é having dinner, have lunch, having breakfast. Então, sempre está usando esses daqui antes de refeições. Breakfast, dinner e lunch. Ok? Eating, que é o verbo comendo, né? O verbo comer. To eat, o verbo comer, mas aqui no caso eating. Playing. Ride, lembrando que o riding é o verbo, lembra que pode ser para montar, cavalgar. No caso no livro ele está trabalhando muito esse sentido de ride a bike, que seria andar de bike, né? Ou ride a horse. She's riding a horse, ela está cavalgando, né? Então ele está trabalhando esse duplo sentido, né? Tanto para bike como para horse. O riding a bike. Riding a horse, ok? Nós também temos o working, que ele trabalha bastante no working. Faltou botar aqui o drinking, que é o verbo beber, que ele está trabalhando também, o verbo beber. E o reading, que é o verbo ler. O livro ele está trabalhando bastante esses verbos, para justamente vocês não ficarem... que verbos será que vão estar na prova? Para trabalhar o ing, como que eu vou saber quais são os verbos? Bom, esses seriam os verbos que você teria que ver e dar bastante mais atenção, é claro, né? Que são having, eating, playing, writing, working, reading, drinking, certo? Que eu esqueci de botar drinking, não sei porquê, mas eu esqueci de botá-lo. Mas o drinking também entra nessa lista, tá? Esses são os verbos principais que
vão estar lá, né, na nossa avaliação. Se caso você tem dificuldade, eles estão aqui, que é para justamente ajudá-los, né, na hora da avaliação, ok? Então, se fosse para trabalhar, por exemplo, o having, se eu fosse montar uma frase agora, vamos supor, né? Fala assim, construa uma frase, né? Make a sentence with having. Construa uma frase com having. Como que você conseguiria, como que você montaria essa frase? Claro que a gente já pensaria no sujeito, né? Ah, pode ser ela. Vamos usar ela. She, o verbo to be, que é is, que é voltado para ela, né? She is having. Aí eu pego having. She is having. Vamos ver breakfast. Café da manhã. Então vamos usar breakfast, ok? Então vamos lá. She is having breakfast. She is having breakfast. Ok. Certo? Ó, nós trabalhamos aí na nossa frase o having breakfast tranquilamente. E usamos o sujeito ela. Então, tranquilo. Vamos usar agora o playing. Bom, o playing a gente pode usar o they, que já vai ser plural, né? Eles ou elas. Então, a gente pode iniciar. They. Colocamos o they. O they, no caso, como é plural, a gente não pode usar o is, vai ser o quê? Are. Very good. Are. They are playing. Vamos usar um esporte. Handball. They are playing handball. Ok? Então, elas ou eles estão jogando handball. Certo? Vamos usar mais um sujeito. Vamos usar o he. Vamos usar o working. Vamos lá. He is, sujeito he, ele, né? Então, he is working today. Ele está trabalhando hoje. He is working today. Ok? Então, essas frases é que nós precisamos saber como que devemos montar, como que devemos colocar o nosso verbo to be, certo? E usar esses verbos aqui, que estão já com o ing, para acrescentar na frase. Para não ficar perdido, né? Ah, onde que eu vou enfiá-los na frase? Onde eu vou colocá-los? Na frente, atrás? Então, a estrutura vocês já viram, que foi da aula passada, eu fiz bem bonitinho, bem certinho, para vocês entenderem a estrutura que devemos montar as frases. Hoje, como a gente está voltando bastante para os verbos que serão trabalhados, a gente já viu poucas estruturas, mas temos aqui essas estruturas que dá para trabalhar bastante. O I am going, formas afirmativas no caso. I am drink tea, se fosse na afirmativa, né, sem o not. She is reading Harry Potter. Essas são as frases, certo? Mas as formas interrogativas e negativas eu não vou pedir na avaliação, até porque a gente não se aprofundou tanto. Mas as afirmativas vão estar lá sim, ok? Vamos ver aqui o próximo slide, que se trata. Bom, days of the week. Days of the week. Teacher, dias da semana, sim. Na última avaliação eu coloquei days of the week e teve muito aluno com muita dificuldade. Eu até entendo, porque days of the week é um assunto que a gente estudou no quarto bimestre, ou no quarto ano, sorry. Então é um assunto que acaba que vocês esquecem, ou que não, por tanto tempo não ter praticado, acaba esquecendo, certo? Então é um assunto que é importante, até porque tem perguntas que vai envolver, então a gente vai dar uma revisada nelas aqui, ok? Days of the week. Eu coloquei aqui essa imagem que ela já tem montada, o primeiro, os números todos certinhos, né? Sunday, que é o primeiro dia da semana, que é o domingo. Segundo dia da semana, Monday, que é a segunda. Tuesday, que é a terça-feira, né? O terceiro dia. Tanto é que tem um númerozinho lá no cantinho. Wednesday, que é a quarta, né? Ó, observe lá o númerozinho. Thursday, que é a quinta. Friday, que é a sexta. E o Saturday, que é o sábado, que é o sétimo dia, né, da semana. Então eu coloquei esse daí porque ele tá bem simplificado, né, com os numerozinhos do lado para ajudar. Então vamos fazer a leitura juntos? Let's read together. Ok? Let's go.
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Very good. Again, let's go. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Essas são as frases que nós iremos trabalhar, certo? Ou os dias da semana, sorry. Bom, esses dias, no bimestre passado eu coloquei na nossa avaliação e teve gente que errou ou esqueceu. Então é por isso que eu tô botando aqui novamente pra gente relembrar sempre, ok? Então vamos lá mais uma vez. Observem que aqui na imagem ele colocou as iniciais para realmente lembrar, né? A forma abreviada deles, os dias da semana, para ajudar na memorização até. Então para aprender realmente mais fácil para aprender o início, né, do nome. Por exemplo, Sunday, todos entram day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Então fica bem mais fácil para você trabalhar a pronúncia também e a montar, né, o dia da semana. Então vamos lá mais uma vez. Let's go. Days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. E é isso. Ok? Bom, guys, é isso. Nós revisamos aqui um pouco do dia da semana, os verbos que nós iremos trabalhar, o assunto present continuous, né, como eu já falei, vai estar presente na nossa avaliação. E eu espero que realmente você tenha entendido, porque como é a nossa aula de review, é o último assunto, né, que nós estamos vendo no bimestre. E pedir para vocês que agora, como a gente está finalizando aqui nosso bimestre, nesse assunto, né, nós temos alguns assuntos pendentes, algumas atividades pendentes do segundo bimestre. Então, se você ainda não atualizou seu livro, essa é uma oportunidade para atualizar o livro de inglês. Exemplo, se você deixou alguma folha que por algum motivo a gente não fez, que foi durante a pandemia e tal, você procure fazer agora suas atividades para deixar tudo ok, atualizado. Teacher, mas eu não consigo entender, tenho muita dificuldade. Não tem problema, você pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, que eu estou sempre ajudando, na verdade, os alunos que estão mandando mensagem a respeito de páginas que ele não fez ou que ele não atualizou por algum motivo de não entender alguma pergunta, ou não entender como que funciona aquele exercício. Vocês podem mandar mensagem, não tem problema não. Teacher, eu não estou entendendo essa folha, eu não estou conseguindo entender esse exercício do que se trata. Vocês podem mandar que a gente vai atualizar o livro, ok? Bom, atualizando o livro, nós iremos aí verificar o dia exato para fazer a correção desse livro, que a escola ainda vai definir uma data para trazer os livros e fazer a correção, ok? So, guys, we finish here. Espero que vocês tenham entendido. O nosso assunto é esse, present continuous. Nós vimos aqui no nosso slide, né, bem simples, simplificado, de uma forma que fique aí na nossa mente pra gente aprender, né? Eu coloquei o dia da semana realmente para justamente ajudar, se caso, né, vier novamente na nossa avaliação, ok? Então é isso, guys. Thank you very much. Ok, here my kiss, my hug, and God bless you. Bye.